Boa noite, boa noite. O pessoal vai entrando. Como vai? Para quem eu não conheço. Para quem eu conheço, tudo bem? Boa noite. Nossa convidada já entrou. Vamos convidá-la. Boa noite, pessoal. Vão entrando, se sentindo à vontade na nossa última live da semana. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tô meio escura aqui. Tudo certo? Tá me ouvindo bem, Andy? Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A imagem tá boa, tá tudo certo. Tá, beleza. Então vamos esperar o pessoal chegar, né? Esperar o pessoal e aproveitar e pedir para esse pessoal que já está aí convidar os seus amigos para participar dessa live também. Enquanto isso, se tu quiser mandar o aviãozinho para os teus Vou amigos. mandar. E vou mandar também. Oi, Ricardo. Vou ficar aqui mais no escurinho, mas tô mandando, tá? Então tá bom. Oi, Sabrina, tudo bem? Tamires. Vamos convidar todo mundo para participar. Que hoje vai ser o último dia de lives. Que responsabilidade, né? Fechar a semana. Fechar a semana com chave de ouro. Você fica muito bem de vermelho. Muito obrigada, Aline, que foi a minha convidada de ontem. Oi, Marli, tudo bem? Boa noite. Fica linda mesmo. Obrigada. Cris, Ingrid, Ricardo, Sabrina, Tamires, Wagner. Vamos lá, quem mais? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. E eu já aproveito para agradecer a todos os meus convidados que participaram comigo essa semana, nesse meu desafio de me reinventar, de fazer uma nova feedback, uma nova Endinara, que esse mês de maio foi um divisor de águas para mim. Boa noite, Nica, tudo bem? Foi um divisor de águas para mim, então eu gostaria já de agradecer, enquanto o pessoal vai entrando de antemão, a todos os participantes, né, convidados especiais, que foi o Daniel Correia, na segunda-feira, a Cássia Souza, né, tua xará, só que o dela é com Z e o teu é com S. É. E também o Matheus Salvador, ontem a Aline, que também está presente aqui. Vou ganhar a música. Sim, Nica, tu vai ganhar a música. Tu participou das 5 lives, mas tem mais gente que participou das 5 lives. E eu fico muito feliz, porque tudo certinho, sim, obrigada. Porque, na verdade, para mim, para como quem participou das lives dessa semana, soube que eu não queria fazer de jeito nenhum, né? Não gosto de live, assim como tu, né, Vanessa? Não gosta de assim live. Como eu. Eu gravei vídeos antes, né? Tipo, pra dar uma relaxada, assim. Mas eu não gosto. Boa noite, Igor, tudo bem? Então, na verdade, para mim foi um desafio extremamente grande ter feito todo esse processo, mas o resultado foi muito importante, está trazendo resultados, é um trabalho legal, que a gente acaba aprendendo coisas novas, gostando de coisas novas também, mas é um trabalho bem cansativo. Confesso para todo mundo que eu estou bem cansada, porque demanda uma carga emocional também, né? Sim. Não é só Sim. o trabalho de estar aqui na frente conversando com as pessoas. É todo um preparo. E para quem me conhece, sabe que eu sou extremamente planejada, organizada e chata, né? E metódica e quase nada, né? Então, para quem me conhece, sabe que eu gosto das coisas muito certinhas. Boa noite, Fabiane. Então, eu preciso muito estar com tudo organizado. Então, foi bem cansativo, mas foi prazeroso estar aqui essa semana. E agora, obviamente, que eu fecho a minha semana com a minha pupila, né? A Sabrina escreveu bem isso. Com a minha pupila do coração, né? Que foi uma pessoa que entrou na minha vida alguns anos atrás, que é a minha convidada de hoje, que é a Vanessa Souza, Relações Públicas, assim como eu. E eu vou contar, então, um pouquinho... Boa noite, Luna. Boa noite. Então, eu vou contar um pouquinho como é que a Vanessa entrou na minha vida. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Perdeu o meu agradecimento. Josias, oi! Fábia, eu vi o pessoal entrando também. Então, talvez a gente não fale o nome de todo mundo, perdão, tá? Porque é muito rápido e a gente está falando aqui, então
resumindo, perfeccionista. Muito. Eu falei que eu vou fazer uma live sobre perfeccionismo e contar o meu case de sucesso. Rosângela Gotardo, que bom que tu tá aqui, boa noite. Então, como é que eu conheci a Vanessa? Então, eu presto consultoria e assessoria para as empresas e algumas entidades também. E eu ministro treinamentos nessas entidades e lá pelas tantas, num treinamento de atendimento, né, a Vanessa foi fazer pela empresa onde ela estava. Parece quando falam teu nome na rádio, mesma emoção. Ai, te amo, Jô! Oi, Fabi, minha massagista amada. Eu tô precisada, vamos lá. Então, e vai dar boa. Essa vai dar boa. Então, assim, pessoal, como eu falei, eu estava dando treinamento de atendimento e a Vanessa foi lá fazer o treinamento comigo e ela se apaixonou por mim. Não, brincadeira. E daí, na verdade, mais ou menos, né? Mais ou menos. E, na verdade, a Vanessa fez esse primeiro curso. Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite. Ela fez esse primeiro curso comigo e fez mais 3 ou 4, eu nem lembro quantos foram. Todos que eu dava na tal da entidade, ela fez o curso. E um deles foi o de endomarketing. E aí ela foi me conhecendo, a gente estreitou o relacionamento, e aí ela fazia contábeis, me corrija se eu estiver errado alguma coisa, né, da nossa história. Ela fazia contábeis, e eu via o perfil e o olhar dela todo direcionado não para número, mas sim para pessoas. E aí eu disse, acho que tu tá no lugar errado. E aí foi aí que ela disse assim, tá, mas o que tu é? Eu sou relações públicas. Daí fui falando, aí eu fui fazendo os treinamentos e ela foi fazendo os outros treinamentos e ela foi cada vez mais se aprofundando e se apaixonando pela minha profissão, que eu acho que amo, né? Pelo que as pessoas dizem, eu gosto um pouquinho. Guilherme, beijo, te amo. Deixa eu dar Carol, deveria de estar carente, pobrezinha da Vanessa. Ela tá dizendo isso porque eu me apaixonei por ti, que tu falou. Ela disse que eu tava carente. Vanessa Rainha. Mas é porque ela também é apaixonada por mim. Amamos sim, ela disse. A Nica disse, amamos sim. A Carmen entrou, olha ali, a Carmen prestigiando, só por causa da Vanessa. Bom, voltando então. E aí, oi, lindas. Ela falou, oi. Então, aí a Fábio disse que ela é apaixonada por mim também. Isso. Então, vamos lá. Então, foi por tudo isso, né? Essa nossa história. E depois disso, profissionalmente falando, ela também já me contratou para dar treinamentos, né? Na empresa onde ela trabalha hoje. A gente troca figurinhas, a gente se ajuda. A gente está aí para o que der e vier. Eu fui homenageada na formatura dela, me senti, nossa, né? A última bolacha do pacote, né? Ou biscoito, como queiram falar. Orquídea, tá? Tem que ser orquídea. Ó a propaganda, não tá patrocinando. Então, Vanessa, eu quero te desejar boa noite. Né? Depois dessa breve apresentação, eu quero desejar boa noite. Agradecer imensamente pelo teu convite. Tu sabe quanto eu gosto de ti, te admiro como pessoa e como profissional. Então, agora eu quero que tu deseje boa noite para as pessoas, dá as tuas boas-vindas. Então, Andy, obrigada pelo convite. Eu já falei lá nos meus stories, né, que eu tava super feliz de poder participar. Eu fico assim, tipo, eu sou pupila dela, meu Deus, né? Mas é verdade, eu fazia contabilidade e por causa da Indinara eu descobri relações públicas, né? Era uma coisa que eu não sabia o que era, então fui pesquisar. E depois eu conheci a Adri Miorelli, que era coordenadora do curso de RP na FAO, que depois a gente mudou para FSG. E essas mulheres me fizeram, assim, morrer de amores por essa profissão. Eu homenageei a Indinara na minha formatura porque, sim, se não fosse ela, eu seria contadora, talvez, e não estaria feliz nessa profissão. E por causa dela, né, culpada. Então, o pessoal que não gosta, desculpa, culpa da Indinara. Eu queria te agradecer pelo convite. A Clair, que ela entrou nas outras lives e eu nunca falava o nome dela. Hoje eu tô falando, desculpa.
Fale. Então, eu queria te agradecer. Eu achei, assim, uma super responsabilidade terminar a semana de lives. As lives foram muito boas, os assuntos foram ótimos. O pessoal super centrado, né, nas suas conversas. Aí eu disse, nossa, duas loucas vão se juntar na sexta-feira para falar de comunicação. E, tipo, né, fazer isso de uma forma que não fica uma bagunça. Porque a gente começa a Né? conversar e esquece de tudo, né? E sem contar da forma que a gente é apaixonada pelo público interno, daquilo que a gente eu falo nós, né? Porque nós somos porque tu sabe que eu sou. Exatamente, porque a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem as mesmas convicções, né? E a gente sabe o quanto dá resultado trabalhar com o melhor público que uma empresa pode ter, que é o público interno, né? Então... E, só completando ali o fato de ser RP, né? Eu não vi a Grazi aqui da Martplast, mas depois eu mando para ela do IGTV. Porque a Grazi me deu a oportunidade de fazer aquele curso. Então, também por causa dela e da empresa que eu trabalhava na época, eu era recepcionista, né? Que eu descobri comunicação. Eles me deram a oportunidade de executar algumas tarefas de comunicação na empresa. Na época não era estruturado. Então, quando eu saí de lá, eu deixei um projeto de comunicação pronto. E aí, depois, quando elas executaram, elas me mandaram uma carta agradecendo, com uma coisa que eu nunca ia esperar na minha vida, porque eu não trabalhava mais na empresa. E isso é relacionamento, comunicação de verdade, né? E isso tu nunca mais vai esquecer, né? Não. Ó, eu tenho guardada. Bruna... Então isso vale muito mais do que dinheiro, né? E é isso que as pessoas não entendem quando a gente trabalha e quer que as coisas aconteçam, que é tão maravilhoso o trabalho que a gente faz e o reconhecimento depois é um abraço, é uma carta, não é o dinheiro que a gente ganha. Claro que isso também, né? Não vamos ser hipócritas. Mas, assim, o que a gente ganha por trás do nosso trabalho, o benefício que traz para as pessoas, e é isso que a gente quer trazer nessa noite. O assunto de hoje é justamente como que uma empresa, uma organização se vende para o seu público interno. Então, só para dar boa noite para algumas pessoas que entraram, o William, que bom te ver aqui, a Grace, que também estava em outras lives, eu não consegui dar oi. Oi, Tati, Bruna, tudo bem? Boa noite. A Luna, Vanessa. É uma pessoa que contagia. Oi, Fer Girelli. É uma pessoa que contagia quem está ao seu lado a ser uma pessoa melhor. É isso aí. E é essa vibe que a gente leva para o nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. Então, para iniciar, você concorda que o público interno é o público mais importante que a empresa tem que trabalhar? Ou deve trabalhar? Concordo. Eu acho assim que as empresas não entendem isso, mas sim, o público interno é o público mais importante de uma empresa. É o público que vai preparar o produto ou o serviço para o cliente. Então, sim, a gente deve se preocupar com o cliente, mas o nosso público interno precisa ser valorizado como pessoa única em cada atividade que ela exerce. E isso às vezes não demanda dinheiro, né? Eu acho que as empresas ficam pensando, assim, tipo, até por todas que eu passei, enfim, que vai ser caro fazer uma ação. Não, as pessoas só querem reconhecimento, olho no olho, uma conversa. Hoje em dia, então, muito mais, né? Porque a gente não está conseguindo se aproximar e a gente sabe que estamos... Que a gente tem essa necessidade, né, de estar perto das pessoas. Mas sim, o público interno é o público mais importante. Eu fiz 1 bilhão de anotação para te responder as suas perguntas. Como se tu mas vamos tocar a conversa como tá, né? Eu acho que sim, é o público mais importante, mas ele não é reconhecido assim, infelizmente, na maioria dos lugares. E tu sabe que eu sempre digo, né, tu já ouviu essa fala minha, que para trabalhar com o público interno não precisa ter dinheiro, é tempo, vontade e disponibilidade. Né? São três coisas. Fala. São 3 coisas que são essenciais para um profissional que vai trabalhar com o público interno, estar preocupado com isso, precisa ter. Só que muitas vezes as pessoas querem fazer esse trabalho, mas não tem as 3 coisas, né? Ou não tem tempo, ou não tem disponibilidade, ou não tem vontade. Né? Então, assim, faz de qualquer jeito. Então, essas 3 coisas são fundamentais para fazer um trabalho como esse. Ó, a Lica entrando. Antes de tu completar,
Deixa eu, William, estamos lidando com a carne, mas de olho nas mestres. Acho E tem mais gente. Boa noite, meninas. Parabéns pelo trabalho. Vai lá. Obrigada. Não, eu só ia falar desse negócio que a gente não precisa de dinheiro, porque eu trabalhei na comunicação interna e hoje eu trabalho no marketing. O marketing é uma área da empresa que tem muito dinheiro. Então, a minha primeira frustração quando eu mudei de área foi, putz, eu tenho verba agora. Na comunicação eu não tinha, eu tinha que me virar. Só que a gente aprende a ser muito criativo quando a gente não tem dinheiro. Então, as ações de comunicação interna eu levo assim com muito carinho que a gente fez. Dando um exemplo de uma que não foi dinheiro, que é uma coisa que as pessoas lembram até hoje, e às vezes eu passo nas mesas, assim, eu vejo, a gente fez uma ação de Dia das Mães, além de dar o presente, que é uma coisa tradicional, né, na empresa que eu trabalho, eu disse, não, vamos fazer alguma coisa personalizada. Aí, tipo, sei lá de onde que saiu a ideia, mas eu acho que eu vi, tipo, exemplos na internet de uma cortina de coração, de papel. Aí eu disse assim, mas não vou botar só coração, eu vou botar o nome de cada mãe. Eu fiz no Corel lá um monte de coraçãozinho com todos os nomes das mães da Orquídea. Ó, falei o nome da empresa. Que eu tô aqui hoje como relações públicas, não como Orquídea, mas é tudo junto e misturado. A Fábia falou que tem até hoje. Tem até hoje, ó. Então, tipo, eu passo ainda, às vezes, no administrativo, assim, pelas mesas, tem o coraçãozinho lá com o nome da mãe. E aí, a gente misturou, né? E elas chegaram para receber o presente e iam procurar o seu nome na parede. Então, aquilo ali era uma coisa simples, um pedaço de papel, que eu cortei à mão, cada coraçãozinho, e que as mães ficaram encantadas. Por quê? Porque era uma coisa personalizada, tinha o nome delas. Porque, e na era verdade, só um pedaço de papel na decoração, né? Então, às vezes a gente fica pensando em investir muito dinheiro e não precisa, né? Deu? Fala. A Cássia fala. A Cássia chegou, a Grazi também, e a Lucélia também chegou. E o que eu ia dizer para completar isso da história do dinheiro é exatamente isso. Tu atingiu o coração das pessoas. Quando eu falo que o endomarketing, né, o trabalho que o endomarketing faz nas empresas é atingir o coração das pessoas, é promover momentos mágicos, as pessoas já me ouviram falar muito sobre isso, porque eu falo muito, porque é exatamente isso. O trabalho que o endomarketing faz é atingir o coração das pessoas, é trabalhar com emoção. Então, assim, quem já participou dos meus cursos sabe o quanto eu trabalho o abraço, né, nos meus treinamentos. E como está sendo difícil, claro que a gente não está tendo treinamento presencial agora, mas assim, porque o abraço é um momento mágico. E a gente, às vezes, passa despercebido. E quanto que a gente ganha num abraço? Então, sim, todo o trabalho que uma empresa deve ter e pensar é um olhar voltado para como eu vou atender, como a Aline falou ontem, né? De políticas de qualidade, de boa qualidade, de assistência, de assistencial para o funcionário eu tenho. Porque benefício é legal, é bacana, mas assim, como que tu faz esse benefício? Como tu entrega esse benefício? Porque às vezes eu tenho milhões de benefícios, mas eu não tenho acolhimento, eu não tenho o cuidado daquele meu funcionário. Então, o trabalho que o endomarketing faz nas empresas de vender a imagem boa e positiva é justamente esse cuidado, essa atenção, esse carinho que a empresa tem que ter o funcionário. É ou não é? É isso aí mesmo. E tem uma questão do endomarketing, né, que a gente fala que é o olhar no olho, né? Às vezes as pessoas só querem que tu dê atenção para ela. O pessoal da Fale, a Fá e a Ali, lá de Porto Alegre, elas falam muito da questão da atenção plena, né? Da gente dar atenção para as pessoas. E quão difícil é nesse nosso mundo de correria, de loucura, de cada um querer, enfim, fazer as suas atividades rápido, sem dar atenção para o que está em volta. Como a gente presta atenção no que as pessoas esperam, né? Querem da gente. Às vezes é só um bom dia, um abraço. O abraço hoje em dia não pode, né? Mas um oi, tá tudo bem e tal. As pessoas querem se sentir reconhecidas, conhecidas nos ambientes que elas estão também. Pelo nome, né? Pelo nome, né? Chamar as pessoas pelo nome. Eu, quando era da comunicação interna, sabia o nome de todo mundo.
Agora eu já não sei, porque eu não circulo dentro na fábrica. E é Eu bastante também. de gente, né? Mas a gente dá atenção para as pessoas da forma que elas merecem, como pessoas únicas, né? Que eu já falei, já tinha falado isso antes. A Nica A escreveu atenção não aqui, custa nada. se não tiver público interno, não teremos público externo. Trocamos energia em um simples abraço e o melhor é de graça, diz a Fábio. Aí a Cassi disse, atenção é tudo, sempre. E não custa nada. É Bom, verdade. vamos para a segunda pergunta, então. As empresas hoje, na tua opinião, se vendem para os seus funcionários? Olha, o tanto de Eu não anotação. acredito. Pra quê? Tu sabe tudo na ponta da linha. Não, eu sei. É bem coisa de... É coisa. Fala, fala de mim, Gente, né? E é é igual. É igual. 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 Se fosse filha, né? Eu tinha colocado assim que as empresas devem, mas não se vendem, né? Elas devem se vender, mas não se vendem. A gente faz tanta propaganda para falar para as pessoas o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente quer, o que a gente espera, e esquece de fazer isso com quem está dentro da empresa, né? Eu sempre falo que a comunicação tem que ser feita pelo comunicador. E a Adri Miorelli falou numa live com a Bruna domingo, com a Prof. Bruna, não sei se a Bruna tá aqui ainda. A Bruna tá falando sobre o lugar, né? O lugar de fala, o não lugar. E a Adri falou: comunicação tem que ser feita por comunicador, assim como medicina feita por médicos. Ai, que excelente frase! Eu Nossa, disse assim. Não, eu mandei uma mensagem pra ela, eu anotei a frase exatamente como ela falou. E disse, Adri, eu vou mandar fazer um quadro e imprimir a tua frase, escrito Tu me manda essa frase depois que eu vou postar. Abre Mirelle. A Bruna tá ali, ó. Botou a Bruna tá ali ainda. Então, elas estavam falando sobre diversos assuntos de comunicação organizacional, né? E entraram nesse tema. E eu acho assim, o se vender é muito parte da comunicação, né? Porque às vezes pequenas ações a gente não vende pro funcionário. Nesse momento de pandemia, diversas empresas estão fazendo ações para ajudar a comunidade e tal. E não é aparecer, mas mostrar para o funcionário que ele é parte daquilo. Se hoje, como empresa, eu consigo fazer uma doação de alimentos, por exemplo, se não tivesse aqueles funcionários lá fabricando o alimento, será que eu conseguiria ter essa doação? Qual o papel dessas pessoas? Pode continuar, eu só estou procurando a frase aqui. Sim. Qual o papel dessas pessoas, né, nesse momento de ajuda? Então, as pessoas se sentirem importantes nesse momento que, sim, elas fazem parte disso. O produto que passou por diversas pessoas. A Karen lá de Curitiba, Karen! Então... A Paula, minha amiga, adorei a frase, quero a frase, amo você, sai, amada. Ela fez um curso comigo, tá, gente? Eu conheço ela também, queridona. Olha só, saber como o colega se sente muda tudo. Hashtag empatia. O William falou. A Cássia escreveu, quanto orgulho da organização dessa gente. Ela tá falando de nós duas. Ah, a gente é bem organizada. Mas a gente se organiza e depois começa a jogar tudo assim. Né? Depois tá tudo isso, né? Então, assim... Só para concluir, essa questão de a empresa precisa se vender, demonstrar os pequenos detalhes, demonstrar para a pessoa a importância que cada pessoa tem como pessoa única, que eu já falei. Vou falar sempre isso, cada pessoa é única, não adianta eu dizer para a Indinara uma coisa e a mesma coisa para a Adri, porque não, vocês são, falando a Adri várias vezes, ela não tá aqui, né? Vocês são pessoas diferentes e únicas, cada uma com o seu papel na minha história e na história de outras pessoas. Mas a gente precisa reconhecer cada detalhe. Outra coisa que eu tinha anotado que eu queria falar, deixar claro o propósito e viver os valores, né? A gente não pode botar os valores na parede. Essa eu tô aprendendo comigo. Aprendi contigo. Na parede, aprendi na prática também, né? Porque a gente acha bonito o quadro da parede, mas não vivencia, então
precisa vivenciar os valores e o propósito. A cultura está mudando. Nesse momento, as empresas vão ter que se adaptar. A cultura muda conforme as pessoas mudam. Então, como a gente comunica isso, vende isso de uma forma positiva para as pessoas, sabe? Mas acho que as empresas ainda não fazem, principalmente aqui na nossa região, né? A gente está numa região difícil, de muitas empresas familiares, que pensam de uma outra forma, enfim, mas precisa. Pensa no Karen, que eu sempre te amo. Pensa no propósito, no propósito. Pensam como, sempre deu certo desse jeito, essa frase batida, né? Sempre deu certo desse jeito e vai continuar dando certo. Não é assim, e não né? é assim. E enquanto a gente fala em vender para o público interno, porque qualquer ação que a empresa fizer para os funcionários, ela está, levanta o dedo, Andy. Para falar, tá, pode deixar. Então, assim, qualquer ação, é isso que a empresa tem que pensar. Que toda ação que ela for fazer para o público interno, seja ela mudar o horário de trabalho, implantar um benefício, mudar uma regra, qualquer coisa, é uma ação de venda, certo? E aí pode ser negativa e positiva. E aí entra o setor de comunicação interna, endomarketing, para saber como falar isso para o meu público interno, para o meu funcionário. Porque as pessoas... E entra a frase da Adri, que eu já amei, né? Então, o que é? Quem é que... Tu vai no médico lá para quê? Né? Para que ele te receite, verifique a tua doença, diagnostique a tua doença e verifique e faça um tratamento com isso. Agora, todo mundo sabe fazer comunicação, né? Então, é a minha última frase. Eu vou deixar um pouquinho para a gente falar depois, porque é um pouco da minha última pergunta, né? Mas, assim, é muito difícil as pessoas entenderem que comunicação tem que ser quem é comunicador. Quem sabe lidar, quem tem experiência com isso, quem busca isso, né? Então, antes de eu fazer a outra pergunta, eu só vou ler os recadinhos do pessoal aqui para não deixar passar muito, porque senão eu me perco depois. Profissionais top, essas lindas, viver os valores, que forte. Sim, é exatamente isso. É muito bonito o quadro na parede, como a Vanessa falou, né? Missão, visão e valores, mas que não se vive na prática. Acho que vou prestar vestibular para RP. Pô, tu tem jeito, Fer. Eu olhei a Fer embaixo. Fábio, tu tem jeito de RP, tu pode fazer mesmo. A Karen botou, melhor RP que eu conheço é a Vanessa. A gente vai ficar com ciúme. Não, mas é que ela não me conhece tão bem como tu, não fico com ciúme. Até porque tu é meu pupila, então tu seguiu meus passos. É isso aí. A Fernanda Girelli, os profissionais percebem quando as ações são feitas com carinho. As ações podem ser simples, mas precisam ser feitas com carinho. Não existem fórmulas e ações que não te... A Kali. Não existem fórmulas e ações se não tiver um profissional apaixonado como a Vanessa Souza. Beijo, Kali. Ser RP é muito gratificante, recomendo. A Grazi também é RP, né? Grazi Casar. A Luna escreveu, é a mesma coisa que todo mundo é historiador. Eu digo em relação a isso que quando tu vai, um advogado e um médico não tem esse problema. Tu tem que ir num advogado criminal, ele não vai tratar de vara familiar, né? E na nossa área, todo mundo faz tudo, todo mundo sabe tudo e todo mundo é comunicador. Então, assim, e a gente vai entrar no Canvas, né? Que agora todo mundo tá... Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe fazer post, todo mundo sabe a melhor coisa, porque o Canvas é o app maravilhoso. Você é detonada pelo app e pelas pessoas que gostam, mas, gente, não é bem assim, né? Então, vamos entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar aqui até tarde. Então, assim, com a pandemia, com a crise, tu acha que as empresas, elas buscaram se melhorar no quesito de venda para o seu público interno e melhoraram as ações, melhoraram a sua postura, ou você acha que não, elas não estão buscando essa melhora e estão vivendo com um dia após o outro com a loucura que está acontecendo? Eu vou falar da minha vivência e das coisas que eu estou acompanhando, né? Eu acho que as empresas talvez não estejam ainda vendendo tudo aquilo que elas estão fazendo, mas mudaram o posicionamento.
A liderança e os gestores, né, estão mais empáticos, porque eles também estão vivendo as mesmas angústias que nós, colaboradores. Então, eu acho que isso mudou nessa relação. O posicionamento, a empresa está tomando medidas de segurança para cuidar dos colaboradores. Tá fazendo mais que a obrigação. Tá fazendo, mas tá fazendo de uma forma com que todos se sintam seguros, passando informação correta, se Sem colocando medo. sem medo, transparente, se colocando à disposição. Então, às vezes não vai usar aquilo como estamos fazendo a campanha do Covid-19, blá blá blá. Mas demonstra nos pequenos atos, que é aquela coisa que a gente fala, o amor, a gente não precisa ficar dizendo toda hora que a gente ama as pessoas, mas a gente demonstra. Exatamente. É a mesma coisa nesse tipo de relação. Então, a empresa demonstra com atitudes, enfim, né, com ações, aquilo que ela está sentindo nesse momento. E o que eu percebo as empresas também estão inseguras, os empresários estão passando por muitas dificuldades e os funcionários estão com medo, as pessoas continuam trabalhando, estão preocupadas porque saem de casa, tem muita gente desempregada, tem muita gente com contrato reduziu a renda, os filhos estão em casa, tem 1 milhão de preocupação. Então, cada detalhe que a empresa faz nesse momento é uma forma de demonstrar cuidado. Então, eu acho que elas ainda não sabem como lidar, né, com isso, como vender isso para o seu público interno, mas elas estão demonstrando de outras formas. Não estão vendendo daquele nosso jeitinho do endomarketing, mas estão demonstrando na prática mesmo o que elas estão fazendo. E, na verdade, se elas tivessem um trabalho bem fomentado, já seria muito mais fácil passar por uma situação como essa. Sim. Então, hoje, eu não vou entrar no mérito, porque tem até alguns RHs aqui, eles têm que fazer milhões de situações, né, muitas coisas, muitas atividades que são de RH, né, Sim. e além as ações de endomarketing. Né, a gente acredita muito em outras formas de trabalho, que a gente vai falar mais adiante, né? Mas pensa que com tudo que está acontecendo, toda hora mudando as portarias, mudando as informações e eles ainda terem que se preocupar com o bem-estar, com o cuidado, com a atenção. Então, é muito para um profissional só. Tem mais pesado, né? Deixa eu mandar um beijo para uma pessoa que entrou ali, a Thali Broilo. É uma das meninas que eu fui babar. Que é uma moça linda, maravilhosa. Beijo, Thali. A Vanessa tá morrendo de saudade de você. Desculpa, a Luna é igual emerita. A gente eu não sabia. Mas eu não sabia, eu ia falar antes que sim, a Emerita é nossa recepcionista lá na Orquídea. Eu sei quem é. Dei treinamento pra ela também. Ela é formada em História, né? Ela é formada em História. Quem falou? Ela botou, Vanessa, estou aqui, a Emerita. A Fábio escreveu, quem sabe tu ainda estás despertando outra pupila. Olha, vai saber, né? Então, Vanessa, que ações as empresas podem fazer para se vender melhor para o público interno das suas empresas? A primeira é transparência. As empresas precisam ser transparentes, principalmente agora, né? Tem que ser transparente sempre, né? É o que a gente pede. Mas, como a gente estava falando, nessa cultura de empresas familiares, acontece muito de proteger informações como se aquilo fosse... não pudesse passar para as pessoas. A gente vendeu, a nossa meta era tal, atingimos ou não atingimos. Não podemos dizer isso. Claro que podemos e devemos dizer isso, né? Isso é uma coisa que quando a gente vai para as empresas, eles têm um medo de passar, porque eles acham que as pessoas vão ter... mas é como tu passa, né? Eles vão pegar a informação e vão fazer o quê com a informação? Claro que pode fazer, Sim. mas é o jeito que tu passa a informação. O jeito, A grande maioria das pessoas... E as pessoas querem saber, né? E a grande maioria das empresas não quer passar porque tem medo, mas não sabe nem por quê, qual é o medo e qual é o processo. Então, claro, se tu já chegar lá e jogar a informação sem eira nem beira, consequentemente vai ter outros resultados que não são os positivos. Mas se tu souber linkar e
e linkar com aquilo que está acontecendo no momento, com o momento da empresa, com uma situação, com certeza vai ter resultados positivos. Tem outra coisa que é essa questão de ser transparente, de falar, né, com todas as pessoas querem informação, não importa a geração. Porque tem, isso é coisa da geração, não sei o que. Não, todas as gerações. As pessoas precisam de informação. Se eu não, é aquele negócio da Alice no País das Maravilhas, que eu acho que tem no teu curso também, que é tipo, se tu não sabe pra onde, como é que é? Se tu não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então as pessoas precisam saber qual que é o caminho. E isso também faz parte do se vender para a pessoa, mostrar o papel dela. A gente quer que tu chegue até tal lugar. Então, tipo, pega e vai, né? E nos ajuda aí também. A gente quer chegar em tal lugar. Como que a pessoa pode fazer para alcançar? Isso também é o papel do endomarketing, né? E o que eu enxergo é que, assim, quanto menos o funcionário souber, melhor. A gestão atual é essa. Quanto menos ele souber, para que ele tem que saber disso? Isso não é importante para ele, isso é importante para o meu setor. Então, assim, de separar administrativo e da produção, fábrica. De não buscar a fábrica, né? Quem é chão de fábrica, né? Ou quem é Então, assim, é impossível tu trabalhar com duas realidades. Tu tem uma empresa, né? E é aquela empresa, e são funcionários que têm funções diferentes, uns no administrativo, outros no chão de fábrica, mas todos devem saber a mesma coisa. Então, por que eu privilegio um setor só porque ele trabalha com a informação? Aquele outro está produzindo o produto que vai ser comercializado. Então, a gente falando de indústria, né? Mas a gente pode levar isso para qualquer área. A qualquer área. Então, quanto menos, o que eu vejo nas empresas hoje é que quanto menos, e assim, não é recente, eu fiz uma consultoria recente que eu tinha uma pessoa no setor financeiro que ela não deixava abrir número para ninguém, era ela e o dono, né? Então, como se ela fosse, o poder estava ali, sabe? E não é assim que funciona, né? A gente tem que abrir para que as pessoas entendam que se eu estou gastando 200 mil em luz, a culpa também é do meu funcionário, não só da utilização disso. Porque muitas vezes eu saio do banheiro e não apago a luz. E esse é um trabalho que o endomarketing faz. Então, eu estou tirando dinheiro do meu salário também. E isso que é importante de verificar. De mostrar para ele que o ato dele apagar a luz, ele faz parte, é o ato de pertencer à empresa. E sim, eu estou deixando de ganhar alguma coisa. E para onde vai esse dinheiro? E esse pertencer, né, leva para o externo. Então, quando a gente conquista um funcionário, quando a gente envolve ele e dá para ele esse sentimento de pertencer, que é muito forte no endomarketing, ele, por pertencer, vai ser um disseminador. Isso, um disseminador daquilo que a empresa faz, da cultura da empresa, para a comunidade que ele convive, para a família, de vender o produto. As pessoas compram o produto. De consumir. As pessoas compram o produto e me mandam foto do seu carrinho de compras e da cestinha do supermercado. Vanessa, olha aqui e tal que eu comprei. Eu fico super feliz. Me marcam quando compram um produto ou quando estão fazendo alguma coisa. Então, tipo, além disso tudo, a gente que é profissional de comunicação, os profissionais de RH, os profissionais que são liderança, a gente também precisa dar exemplo, né? Então, a gente tem que cuidar de tudo aquilo que a gente faz. Se eu tô falando aqui que tem que olhar no olho das pessoas, quando eu tô lá dentro da empresa, eu tenho que olhar no olho das pessoas, não tem que estar só no meu discurso. Então, muita coisa também do endomarketing é tirar as coisas do discurso e levar para a prática. Porque muita gente só está no discurso. A nossa empresa é a melhor empresa para trabalhar. Para quem? Para quem que é a melhor empresa para trabalhar, né? Às vezes não é a melhor empresa para se trabalhar. As pessoas sofrem um monte de coisa, mas ganha prêmio, ganha não sei o quê, tipo. E aí as empresas que têm Tá na mídia. Tá na mídia,
Mas e lá dentro, como é que tá? E lá dentro, a gente conhece empresas que ganham prêmio todo ano de RH, enfim, e de ações com as pessoas, mas conhece as pessoas que prestam serviço, né? E aí tu fica vendo assim, não, essas pessoas não são valorizadas como elas merecem. Como que E eles outra, ganham não, prêmio todo ano? e elas não Sabe? são felizes, Não são né? felizes. Porque tu enxerga a felicidade no olho das pessoas. Tu percebe quando tu entra num lugar que a pessoa é feliz ou a pessoa não é feliz, né? É Então, isso aí. porque a felicidade ela tá nas pequenas coisas, é a forma de dar bom dia, é como tu chega no ambiente, é como tu entrega uma sacola, né? Se tu é mais, então assim, é nos pequenos atos e é nesse trabalho que a gente procura. Então, quando a gente fala que o trabalho de endomarketing é um trabalho de formiguinha e é o dia a dia, é o dia a dia, né? É o dia a dia. É as pequenas coisas e não tem muito quando tu diz assim de botar na prática, é tirar o quadro da parede e botar na prática, né? E viver os valores. E viver os valores. Fernanda, funcionários que entendem as diretivas da empresa, onde a empresa está e onde quer chegar, se sente mais comprometido e engajado. Exatamente, né? Então, a gente percebe que o pessoal está botando ok, palminha para nós, porque acho que eles estão concordando com o que a gente está falando, né? Acho que sim. Porque assim, tem muita gente que não concorda com a gente, né? Isso a gente sabe disso. Sim, tem. Então, assim, ó, Tem, vai ter gente que acha. tem os que Vai ter amam gente a que acha gente que e não os é importante. Ó, que... as duas falando ao mesmo tempo. Normal. Então, tem gente que vai amar a gente, tem gente que não vai, e vai odiar pelo mesmo motivo, né? Então, se nem o cara, que é o cara Jesus Cristo que o agradou, mas a gente procura sempre trabalhar para que isso aconteça, né? Que as pessoas sejam felizes onde elas trabalham, que elas gostem de ir para aquele lugar, que elas levantem de manhã e digam que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu estou indo para esse trabalho, e não, ai, que saco, né? Que sintam falta do trabalho agora. Porque, tipo, a gente que tá em home office, eu sinto muita falta de fazer as minhas coisas, as minhas atividades, de ir pra empresa. Hoje eu fui pra empresa, porque assim, as minhas atividades, eu não me apresentei direito lá no começo, né? Porque eu saí falando igual uma louca. Mas eu trabalho no marketing e sou responsável por feiras, eventos, ações de relacionamento. Tudo isso parou. Eu tinha um planejamento e veio um trator chamado coronavírus e derrubou tudo que eu tinha construído para esse ano. E aí a gente tem que aprender a se readaptar. E eu sou ligada na tomada, que nem tu sabe? E aí eu preciso para viver, tá trabalhando. Então, fazendo as atividades de home office, etc., são coisas pequenas comparado a tudo aquilo que eu fazia. E aí, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem fazer nada? Não, eu me coloquei à disposição de outros setores. Eu trabalhei na comunicação interna, então eu posso ajudar a comunicação interna. Precisam de ajuda? Eu fui para a empresa hoje ajudar a Grazi, que está aqui, com as coisas dela lá da comunicação e do saque. Fiquei muito feliz de ir pro escritório, de sentar na minha mesa. Eu tô tentando ir pelo menos 2 vezes por semana, também para não ficar louca em casa, né? Mas ajudar a Grazi, me colocar à disposição do RH, da comunicação, o que eles precisam nesse momento, de que forma a gente pode trabalhar junto, mais unido. Porque daqui a pouco a gente vai ter um propósito, né? Que a gente está num trabalho de propósito, que o marketing e o RH vão precisar estar mais próximos. Então, hoje a comunicação interna está dentro do RH e separada do marketing. A gente tenta, eu acho que a nossa relação hoje em dia é muito melhor porque eu saí da comunicação, né? Mas está disponível para as pessoas. Enxergar que tem gente que está sobrecarregada e tem gente que está menos. Eu não vou morrer se eu fizer uma coisa a mais. Que eu acho que ontem como é que é o nome? A Aline falou ontem dessa questão, né? De que as pessoas não querem dar o algo a mais. Eu sou limitado. Isso. Eu sou limitado àquilo que está no meu contrato e a minha zona de conforto é essa. A minha zona de conforto acabou, né? A minha zona de conforto acabou quando eu saí da comunicação interna para o marketing, porque eu não sabia nada. Então, tipo, as pessoas não enxergam a importância disso tudo, sabe? De se colocar à disposição, de dizer bom dia para as pessoas, de passar na recepção. A gente está entrando por
acesso diferente porque tem que medir a temperatura, né? Então, eu entrei pela lateral, mas eu fui na recepção falar, dizer oi, que eu cheguei, que eu tô ali na empresa, pra recepcionista hoje era a Emerita que estava lá. Então, são pequenas coisas. E a última pergunta que eu quero fazer, porque o nosso tempo já está esgotando, embora não pareça, já faz quase uma hora que nós estamos falando. Então, é necessário ter um trabalho direcionado e planejado para trabalhar a imagem da empresa com seus funcionários? E quem deve estar à frente desse trabalho? Sim! A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. É aquela coisa que a gente já falou, né? Sim, é muito importante, tem que ter um trabalho planejado, organizado. Já, né, Nica, já tá acabando, nem parece que passou uma hora, foi muito rápido. Exatamente. É que a gente fala demais, a gente é comunicadora. Sim, tem que ter um trabalho organizado, planejado, que parte de um diagnóstico, né? A gente tem que descobrir qual é a nossa doença para depois tratar. Então, parte do diagnóstico tem que ter um planejamento, executar as atividades de acordo com aquele público. Tem empresas que têm diversos públicos, por exemplo, a nossa. Tem o nosso público interno, que está dentro da fábrica, e a gente tem um público interno que está na rua, né? A gente tem promotores de vendas, vendedores, comercial. Então, não é só aquele pessoal, as pessoas que estão na fábrica. Na fábrica, eu digo a fábrica inteira. Eu não estou falando do pessoal dessa separação, né? Que a gente falou do chão de fábrica. A Grazi está pedindo quando é a próxima live. E a Nica já... muito rápido, tô adorando. Ai, que bom. A Vanessa Correia entrou agora, que é a coordenadora de RH lá da Orquídea. Falei Orquídea de novo. A próxima live que vai patrocinar. Eu vou patrocinar. De tanto que eu falei, a Emerita disse, fiquem mais um pouquinho, assim, a gente vai passar mais um pouquinho. Vai lá, continua. Andréa marcou outra RP. O que eu queria falar também é que comunicação é de gente pra gente, né? Então, as pessoas também não entendem isso. A comunicação não pode ser só de cima para baixo, né? Ela tem que ser horizontal, de pessoa para pessoa. E uma coisa que eu quero acrescentar nesse teu comentário de, sim, tem que ter, do planejamento, do diagnóstico, tudo aquilo, precisa conhecer a cultura da empresa, né? Hora extra aí, por favor, a Vanessa falou. Então, assim, tem que conhecer a cultura. Eu não posso chegar numa empresa, que nem quando eu chego com as consultorias, e querer, porque lá na empresa X deu certo, e na outra empresa vai dar, nessa empresa onde eu estou vai dar a mesma coisa. Cada empresa tem a sua cultura, o seu tempo, as pessoas são diferentes. Então, nesse diagnóstico, é essa abordagem que tem que ter, de conhecer a cultura, de saber como lidar, de como trabalhar, chegar de uma forma diferente em cada empresa, né, quando vai trabalhar em empresas diferentes, como tu, que é profissional que trabalha dentro de cada empresa, né, e fazer dessa forma. Então, esse é o cuidado. E quem tem que fazer isso? Quem? O Relações Públicas, o comunicador. Então, tu falou, né, que hoje em dia todo mundo quer fazer comunicação, as pessoas acham que fazem comunicação. Não, eu desenvolver jogar um monte de informação em um lugar não é comunicar. Fazer um post no Canvas também não é. Fazer um post no Canvas também não é. A comunicação precisa ter padrão, precisa ser organizada. Então, as pessoas não entendem isso. Precisa ter um profissional à frente disso, que enxergue, né? Que enxergue a empresa como um todo, que enxergue o seu negócio como um todo. Pode ser uma empresa de 2 funcionários, pode ser uma empresa de 1000. Isso, né? É bem importante. As pessoas acham, só tem endomarketing. Quando eu sempre falo isso, numa empresa grande, de 50 funcionários, 100 funcionários, 500 funcionários. Não. Eu posso fazer endomarketing com 5 pessoas, né? É isso aí. E aquelas 5 pessoas precisam saber da importância delas para aquele negócio, da importância do seu trabalho para aquele negócio, da mesma forma que a gente tem que falar para 1000. Eu vou ter mais dificuldade de falar para 1000 pessoas? Pode ser que sim. Mas como as pessoas são únicas, pode ser que eu tenha muito mais para falar com aquelas 5. Então, cada caso é um caso. E eu não posso replicar o que foi feito em X empresa na minha, porque a cultura é diferente, porque o jeito de gerir é diferente. Então, não dá pra gente replicar, né? Eu vi lá que o fulano faz tal coisa, vamos fazer. Talvez não vai dar certo, porque a gente é outra empresa. Por isso
Desculpa, só Por a isso que tem que importância ter o diagnóstico, né? O tá lá dentro, né? Porque simplesmente pegar um caderno de receita não existe, porque eu vejo pessoas trabalhando com caderno de receita. Eu tenho que ir sim. lá, botar o pé no barro, que nem a gente diz, É. ir lá no meio da fábrica, ir lá no meio das pessoas, conversar com a senhora do café, para saber se ela está feliz, com o cara da prensa, né? Então eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que ir lá falar com o vendedor da loja, né? Com o gerente da loja. Então, assim, é o todo, não tem como não se envolver, tem que mergulhar, né? Não Sim. tá ficar só no rasinho, não tem como ficar só no rasinho. O endomarketing é mergulhar. E é tirar a bunda Bem, da cadeira. é tirar a bunda da cadeira, sim, tem que mergulhar para tirar a bunda da cadeira. Bom, eu só vou deixar os últimos recados aqui. Parabéns pelo assunto abordado, a Rosângela lá de Bento. Muito, muito, muito show. Muito bom hoje, parabéns, palminhas. Então, eu queria deixar agora as palavras finais para ti, antes de eu me despedir, que hoje eu quero ver se eu consigo encerrar e não fazer que nem as duas últimas, que acabou no meio da loucura. Então, eu quero te deixar as tuas últimas palavras. Então, só para resumir tudo que a gente falou, comunicação é de pessoa para pessoa, cada pessoa é única e tem o seu papel fundamental. A comunicação orienta e impulsiona o movimento da empresa. Tô colando ali na frase que eu fiz. Tu viu que eu tô espiando, né? A comunicação orienta e impulsiona o movimento da empresa. Eu anotei isso para falar hoje, não tinha falado, então vou encerrar usando essa frase. E só orienta e impulsiona se for planejada e organizada. Então, o meu recado final é esse, gente. Pensem nisso. Eu queria agradecer muito, Andy. Obrigado pela conversa. A gente poderia ficar 1000 horas aqui falando, porque são assuntos que a gente ama, né? Eu queria te dar os parabéns de novo por todas as lives da semana. Eu adorei os assuntos. As que eu não consegui acompanhar ao vivo, depois eu assisti lá no teu Instagram, no Instagram da Feedback, no IGTV. Agradeço a audiência. Então eu queria mandar um beijo também para todo mundo que participou, que passou por aqui, para os meus colegas da Orquídea que entraram na live e participaram. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que mandaram. Endinara, muito obrigada mais uma vez por tu ser responsável por eu estar aqui hoje, né? Porque além de ter me falado de RP, tu mandou o meu currículo para a Orquídea. Então, que é uma coisa que a gente não falou lá no início. A empresa já tinha como uma indicação, né? Porque tu me indicou. Então, muito obrigada pelas oportunidades que tu me deu nessa vida. E por mais essa. Te desejo muito sucesso. Já vou te dar os parabéns pelos 10 anos de feedback. E conta comigo conta comigo pro que der e me chama pra mais, que a gente pode ficar falando mais tempo, não tem problema. Pelo jeito o pessoal tá pedindo aqui, nós vamos ter que voltar, né? Mas assim, vamos voltar. Eu pretendo não fazer uma semana, mas assim, esporadicamente, uma vez por semana, a cada 15 dias eu quero fazer uma live. E provavelmente eu vou te chamar de novo. Então, antes de eu falar as minhas últimas palavras, né? A Nica, a Fábio, show meninas. A Fábio, momento paparazzi, já vamos fazer. A Bruna, adorei, gurias. Parabéns, meninas, a Nica. A Paula escreveu, encerrando com chave de ouro, parabéns. A Fernanda, adorei, meninas. Super amei a live, parabéns, meninas, a Grazi. Vocês são shows. Ótimo, amei. Só lendo, senão não vai dar tempo. Amei a semana toda. A Sabrina, semana maravilhosa de lives, muito aprendizado da Daniela lá de Joinville. Ela me indicou. ela me indicou. A Vanessa tá dizendo que tu... Sim, indicou pra Vanessa, outra Vanessa. Isso. Show, meninas, nós usamos o meu local de trabalho, que é você, é fundamental nesse processo. Vocês são top. Show, meninas. Deixa eu ver o que mais aqui. Ui, quase saí da live agora. Parabéns pela iniciativa. Vanessa Correia... Obrigada pela indicação. Ela gostou, que bom! Ainda bem, né? Parabéns por todos os dias dessa live, dessa semana show. Então, assim, primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que participou. Para mim, como eu falei no começo, e toda semana foi um desafio. Eu estou saindo realizada. Foi muito 10, assim, para quem não queria e odiava, tá até gostando. Né? Então, assim, fazer trocas com pessoas, como eu tive essa semana, também facilitou a minha vida.
porque as pessoas fizeram isso junto comigo, então, como eu sempre falo, é 50-50, eu não fiz essa live sozinha, então isso também ajudou muito, né? As pessoas que estavam comigo essa semana foram pessoas que me ajudaram a fazer isso, né? A fazer esse processo todo, então eu quero agradecer por tudo que tu também tá na minha vida, que a gente troca, que a gente tem de parceria. Que bom que tu seguiu um exemplo, e esse exemplo foi positivo para ti e te deu frutos, né? E eu quero agradecer, então, a todas as pessoas, dizer que foi um prazer inenarrável, como eu gosto de falar, estar aqui com todos vocês. A gente vai fazer mais e a gente espera que vocês participem. A gente espera também que esse ano é o ano dos 10 anos, fazem 10 anos que eu estou no mercado com a Feedback, não é fácil. Então eu vou ter um ano de comemorações em agosto, aniversário, mas a partir de maio, agora que começou essa nova fase da Feedback, vai ter várias coisas, acompanhem o nosso perfil, fiquem atentos, e eu gostaria que vocês participassem muito nos stories, eu vou lançar várias coisas, pedindo a opinião de vocês, e eu quero que vocês participem. Agora eu gostaria que todo mundo, a gente vai fazer uma fotinho para vocês postarem lá nos seus perfis dizendo que amaram a nossa live, né? Vou então esperar, a gente vai fazer uma pose e vocês têm que marcar o meu perfil, que é Feedback Assessoria, e o teu é qual, Vanessa? É Vane_S Souza com S. Tá ali, ó. Então a gente vai fazer... Ai, gente, eu não consigo tirar os comentários. Ai, gente, Deixa. agora? Tá, eu vou deixar o comentário. Eu vou fazer uma fotinho. E fizeram a fotinho, divulgaram a gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo tirar. Tirei agora. Vamos lá, pessoal, tirem a foto agora sim. Então, gente, agradecer então ao Daniel mais uma vez, a Aline, a Vanessa, o Matheus e também a Cassi, que estão presentes. Algumas pessoas estão aqui, são pessoas extraordinárias, vocês fizeram a semana ser brilhante. E eu encerro então contigo com chave de ouro. Realmente, esse é o meu objetivo, e eu alcancei o meu objetivo em todas as noites, e também encerrar com chave de ouro. Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço as tuas palavras também. E enquanto não cai a conexão, que vai faltar mais 1 ou 2 minutos, se alguém quiser mandar mais um recadinho, porque hoje eu me planejei justamente para não acontecer que nem os outros dias. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, acho que tu já falou tudo também. A gente fala demais, né? A gente vai falando. Por isso que eu disse que não dá. A gente vai ter que fazer um encontro numa plataforma dessas de conversa para ficar umas horas. Tu ia fazer propaganda do Zoom, né? Eu ia. A Marley não tinha visto. A Marley, oi, beijo, Marley, tudo bem? Que bom que tu tá aqui. Então, gente, eu vou encerrar, que agora realmente vai encerrar. Salva lá, que eu quero que tu coloque lá onde tu colocou de todo mundo. Porque eu vou mandar pra... Eu tô só anotando aqui quem não entrou pra eu mandar depois o link do IGTV pra participar. Então, gente, só pra reforçar, entre no perfil da Feedback, acompanhe os stories, todo dia vai ter uma novidade, uma informação. Então, eu gosto muito da participação de vocês, e eu preciso também por mais seguidores, me ajudem. Preciso chegar que nem o Gustavo Lima, 35 milhões. Não quer nada. Então, não, só um pouquinho. Não, brincadeira. Não, na verdade, eu reconheço, esse trabalho que eu estou fazendo nada mais é do que aquilo que eu também gosto de fazer, né? De estar trabalhando com pessoas. Então, eu agradeço imensamente a todo mundo, e fica um beijo e um bom final de semana. Aproveitem e com cuidado. Tá bom? Um beijo.